Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a relação espécie-área, tá? No inglês é Species Area Relationship, então o pessoal abrevia como SAR, S-A-R. Vocês vão encontrar muitas referências na internet e tal, procurando por SAR, tá? A gente vai fazer uma breve apresentação, bem breve mesmo. O importante dessa aula é o tutorial, tá? O tutorial vai dar para vocês verem bastante coisa, aprenderem bastante coisa, tá? Bom, basicamente a relação espécie-área é uma relação que indica que conforme você aumenta a área, né, você aumenta o número de espécies, tá? Então o número de espécies em geral é representado pela letra S, tá? Então S tende a crescer conforme se aumenta a área amostrada, a área amostral, né? Muitos, muitos pesquisadores apontam, primeiro, que esse é um padrão bastante robusto, né? A gente vê ele várias vezes, né, através de dados empíricos. E tem muitos pesquisadores que apontam que essa é tida como uma das, talvez a única, ou talvez uma das poucas leis da ecologia, né? Conforme a gente aumenta a área, a gente aumenta o número de espécies. Apesar disso soar meio óbvio, né, ela talvez não fosse para ser tão óbvio assim, porque as espécies elas não estão distribuídas uniformemente no espaço. Se elas tivessem, sim, era esperado, né, que a gente estivesse aumentando a área, que você aumentava o número de espécies. Isso é particularmente intrigante porque a relação espécie-área ela é geral pra caramba, né? Ela é super geral, a gente vê em todos os lugares onde se amostrou, a gente percebeu essa relação, tá? E ela é particularmente intrigante porque existem vários processos que influenciam, potencialmente podem influenciar nessa relação, tanto evolutivos quanto ecológicos, né? E que não são também, vamos dizer assim, a sua distribuição não é homogênea, ela tem características distintas, tá? Então você tem uma série de processos atuando para e que influenciam nessa relação, e ainda assim ela se sustenta indiferente do lugar, etc. Então, além dela ser uma regra bastante geral, conforme você aumenta a área, você aumenta o número de espécies, o incremento de espécies ocorre de uma forma bastante previsível. Tá? Em escalas pequenas, em geral, o formato que se observa é o sigmoide, né, é o S, né, então ele começa devagarzinho, depois dá uma acelerada e depois estabiliza de novo. Ou o mais comum é a potência, que é esse representado aqui embaixo, né? É onde você sobe e depois dá uma estabilizada. Sobe rápido e depois dá uma estabilizada. Em escalas mais amplas, ou escalas continentais, vamos dizer assim, a relação fica um pouco mais linear. Em escalas intermediárias, não é que ainda não se sabe muito bem, mas aparentemente há uma relação entre, né, uma transição entre o sigmoide, a potência, e o linear. Tá? Agora, é lógico que essas são simplificações. Né? Diversas fórmulas já foram propostas para se prever o crescimento de espécies em função da área. Nós iremos explorar no tutorial, e esse tutorial vai ser extremamente importante, as 5 principais. Tá? Então vai ser legal vocês fazerem esse tutorial para vocês pegarem bem a questão da relação espécie-área e como ela se comporta. Né? Ela foi... O Humboldt, né, percebeu e descreveu mais ou menos essa relação, né, que conforme você aumentava o número de espécies, ou a área, você aumentava o número de espécies. Outros naturalistas aí também, na sequência, foram observando essa relação, mas foi o Arrhenius, em 1921, Olaf Arrhenius, né, que tornou ela matemática, né, e descreveu essa nesse artigo no Journal of Ecology. Tá? Todos os artigos, como sempre, vão estar na descrição do vídeo. Tá? As referências vão estar na descrição do vídeo. Tá? Então, ele que primeiro formulou matematicamente essa relação espécie-área. Então, como eu já falei, o número de espécies geralmente é representado por S, né? E aí a gente tem a área aqui representada por A e duas constantes, o C e o Z. Tá? Em geral, como a gente falou,
a gente tem uma relação potência, né, onde a coisa sobe e depois dá uma estabilizada, né, em função do tamanho. Conforme o tamanho vai aumentando, o número de espécies também vai aumentando, e ele tende a se estabilizar conforme a gente aumenta o tamanho da ilha, né? Então, primeiro ele cresce rapidamente, depois ele começa a estabilizar. Tenho certeza que todos lembram, né, que se a gente, do colégio, isso, que se a gente tirar o log dessa equação, né, a gente tem uma equação onde a gente tem o log do número de espécies, aí a gente tem o log da constante, mais o z, que era aquele expoente lá, vezes o log do A. Todo mundo deve lembrar disso de aritmética do colégio, né? Basicamente, o que a gente tem nessa equação aqui do log, né? O log de C vira o intercepto da reta, tá? O Z vira a inclinação da reta, tá? Essa inclinação aqui. E o log de A, o log da área, tá? Com isso a gente lineariza essa relação espécie-área e tem uma forma muito robusta de prever o número de espécies em função da área. Mais fácil de prever com uma relação linear do que com uma ligação, com uma relação potência. Obviamente, se você devolver para a escala normal, ela volta a ser potência. Mas quando você logaritmiza, né, você tem a linearização dessa relação espécie-área. Então veja, como o z aqui vira a inclinação, isso significa que quanto maior o z, mais inclinada fica a reta, e quanto menor o z, mais na horizontal fica essa reta. Ou seja, quanto menor o z, mais demora para subir o número de espécies. Você aumenta muito mais a área para subir o número de espécies. Quanto mais inclinada, quanto maior o z, mais rápido esse número de espécies sobe em função da área. Certo? Nós vamos trabalhar com essas equações e com outras no tutorial, e eu pretendo fazer um pequeno vídeo, assim como esse, que foi bem pequeno, para explicar o tutorial para vocês. Até o tutorial. Um abraço.